O que vós pensais do Cristo? William Marion Branagh, domingo 3 de março de 1957, Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Na presença do Deus Todo-Poderoso, para oferecer oração. Nosso amado Pai Celestial, é realmente um grande privilégio que temos de vir a Ti na forma de oração e com a grande promessa por trás disso, que a oração muda as coisas. E neste dia em que estamos vivendo, há tantas mudanças necessárias e oramos para que Tu transformes tudo o que é errado em certo. Transforme a tristeza em alegria, transforme a doença em saúde. Mude o pecado em justiça, altere a escuridão em glória. Conceda-o, Pai. Ouça as orações do Teu povo enquanto as oferecemos a Ti, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho adorável. Amém. Vocês podem se assentar. O Sr. Moore foi me encontrar esta tarde e ele disse: Irmão Branagh, ontem à noite você pregou 3 sermões em um, ou 3 sermões diferentes. Então ele disse, essa noite ele me encontrou lá fora e ele disse, você não pregou 3 sermões diferentes, mas você tentou colocar 3 em um. E eu estava tentando fazer com que ele falasse por mim esta noite por causa da minha garganta fadigada. Mas cabe a mim falar novamente, se o Senhor permitir. Num curto espaço de tempo para me recuperar depois de sair do lugar onde eu estava. Parecia que o Senhor me guiava para essa porção da Escritura para ler para vocês, seus filhos, essa noite. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículo 41 e parte do versículo 42. E estando os fariseus reunidos, interrogou-os Jesus, dizendo: O que vós pensais do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Agora, gostaria de tomar apenas 5 pequenas palavras tiradas desta leitura. O que pensais vós do Cristo? Hoje eu estava tentando falar com vocês no culto da tarde sobre o relógio, a pequena mola principal do relógio que faz com que o relógio todo seja o que é. Não quis ser rude, mas apenas quis mostrar um quadro da condição da igreja. Estamos tentando mostrar às pessoas que belo revestimento tem um relógio, 14 quilates. Ou podemos ser capazes de mostrar às pessoas seu lindo mostrador, ou que lindos ponteiros ele tem, ou mesmo as pequenas joias que ele tem por dentro. Mas, com todo esse mecanismo fino do relógio, ele não tem valor para o tempo, a não ser que tenha a mola principal que faz com que todas essas coisas trabalhem juntas para marcar o tempo. Hoje, a igreja está tentando mostrar seus grandes e belos edifícios, seu revestimento de 14 quilates, ou alguns deles uma fachada inquebrável. E muitas vezes estamos tentando contar a eles sobre os rubis que temos, os dons que estão na igreja. E eles estão bem. Não há nada de errado com essas coisas. E quando eu tento explicar ou falar sobre os diferentes dons na igreja, e como ainda assim todos parecem... Nem todos, me perdoem, mas muitos parecem estar derrotados enquanto têm esses dons. Não é porque o dom não é bom, é porque a mola principal não está se movendo da maneira correta. Você pode chacoalhá-lo e fazê-lo funcionar algumas vezes, mas é a mola principal que o mantém girando o tempo todo e o faz funcionar perfeitamente. Agora, nesta pequena porção das Escrituras que eu tenho aqui em consideração para um texto, é uma coisinha tão pequena, 5 pequenas palavras, mas o que torna o que é porque é a Escritura. A valorização da palavra, a palavra é muito valiosa. Não importa se é uma palavrinha, é o valor da palavra. A palavra era no princípio um pensamento de Deus. E então se tornou depois de um pensamento. A palavra é um pensamento expresso. E quando Deus pensa em algo, quando Ele expressa seu pensamento, torna-se um documento assinado.
E tudo o que Deus vale e tudo o que Deus é, está por trás dessa palavra. Nenhum homem é melhor do que a sua palavra. E toda a Bíblia são profetas que subiram ao lugar onde falamos hoje das águias. E Deus permitiu que eles vissem de antemão o que ele falou no princípio. Pois no princípio Deus sabia de tudo o que seria desde o início. Então você entende o valor na palavra. Algumas semanas atrás, de um garotinho que estava em um sótão passando o tempo brincando, e ele se deparou com um pequeno selo postal, não mais do que um quadrado de meia polegada. E ele pegou o selo postal e viu que era antigo. Então ele foi até um colecionador de selos e conseguiu $1 pelo selo. Aquele colecionador de selos o vendeu por $50. E a última vez que eu ouvi falar desse selo, ele valia mais de 250 mil dólares. Agora, não era o selo, o pedacinho de papel que valia tanto. É o que está estampado no papel que lhe dá valor. E em nosso pequeno texto essa noite, não é o papel que tem valor, mas o que está no papel que é muito valioso. É a palavra do Deus vivo que está estampada no papel. Quando é dito por nosso Senhor: céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Isso mostra quão infalível é a palavra de Deus. Não importa quão pequena seja. Muitas vezes pensamos que só porque alguma coisa é pequena, que não é perceptível. Mas Jesus disse que até mesmo um pardal, ou 2 deles, vendidos por 25 centavos, nenhum deles cairia no chão sem que Deus soubesse. Deus presta atenção nas pequenas coisas. Agora, muitas vezes você diz: eu não posso fazer muito sobre isso, as condições hoje. Mas apenas uma pequena palavra gentil para alguém, um convite, um pequeno testemunho, um sorriso amável ou uma saudação a um transeunte pode significar mais do que você pensa. É o pouco. Algum tempo atrás, no Canadá, o falecido rei Jorge visitou a província. E enquanto ele estava na província da Colômbia Britânica, todos os professores liberaram as crianças da escola para que elas pudessem ir e ver o rei. E sendo que o rei estava lá, todos eles tinham bandeiras para mostrar seu sentimento patriótico a ele. E as criancinhas deveriam balançar a bandeira enquanto o rei passava. E depois que o rei passou, a professora se aproximou deles, e ela encontrou uma menininha parada na esquina com sua cabecinha encostada no poste do telégrafo, chorando como se seu coraçãozinho inocente se partisse. E a professora foi até ela para consolá-la e disse: qual é o problema, querida? Você não conseguiu balançar sua bandeira? Ela disse: sim, professora, eu acenei minha bandeira. Ora, ela disse: você não viu o rei? Ela disse: sim, professora, eu vi o rei. Bem, disse: por que você está chorando, querida? Ela disse: balancei minha bandeira e vi o rei, mas eu sou tão pequena que o rei não me viu. Bem, não é dessa maneira com Cristo. Não importa quão pequeno você seja ou quão insignificante você se sinta, Ele vê cada movimento que você faz. Essa pequena escritura nessa noite contém uma decisão para as pessoas. O que vós pensais do Cristo? Sua decisão é sobre o que a Escritura perguntou. Essa pergunta selará seu destino eterno. Ela pode significar sua cura física essa noite. O que você pensa sobre essa pergunta pode determinar se você sairá dessa cadeira nessa noite, Senhor. Pode significar que você vai se levantar de sua cadeira de rodas. Pode significar a diferença entre a morte e a vida para muitos de vocês. E, amigo pecador, o que você pensa sobre isso pode significar seu destino eterno. Agora, não importa quanta ênfase eu tente colocar nisso, ainda assim não terá efeito algum sobre você, a menos que você o receba e aceite por si mesmo. Não aplique a alguma organização, ou a alguma denominação, ou a mamãe ou papai, mas tem que ser aplicada ao seu próprio caso pessoal. Qual é o seu pensamento sobre Cristo? O que você pensa que Ele é? Você acha que Ele é uma pessoa morta que morreu há 1900 anos atrás? Você acha que Ele é apenas outro Maomé, Buda, ou algum grande filósofo ou professor, algum poeta?
ou profeta? Ou você crê que ele é o Filho infalível do Deus vivo que ressuscitou dos mortos e está aqui essa noite presente para dar a você o desejo do seu coração? Que ele disse: onde quer que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, se está escrito em um papelzinho ou o que quer que seja, não importa muito, mas é a mensagem que ele traz. E é um perdão pelo pecado, é uma cura para a doença, é um remédio para a preocupação. Oh, é isso que ele contém e dá tudo o que você precisa nesta jornada e tudo o que você precisará no glorioso além. Tudo depende do que você pensa sobre Cristo esta noite. Agora, perdão não é perdão a menos que seja aceito como perdão.